Bom dia. Inicialmente agradeço à BM a oportunidade, a paciência dos senhores de aguardar até o final aqui do evento, né? A gente ainda tem mais um pedacinho ainda, mas antes então desse encerramento, a gente gostaria de trazer uma mensagem da Abrelp. A Abrelp é uma associação que congrega empresas que atuam na área de limpeza pública e tratamento de resíduos, principalmente resíduos urbanos, né? E, atendendo a um convite da ABM, nós vamos oferecer um segundo aí de pensamento sobre como tratar os resíduos. Vamos, talvez, sair um pouquinho do foco bem objetivo daqui, para alguma coisa um pouco mais simples, né? Então, a nossa proposta é deixar uma mensagem de como trabalhar as questões da gestão dos resíduos, que são eles gerados em todos os segmentos da humanidade. Então, a Abrelp é uma associação. Dessa associação, a gente tem vários estudos e várias oportunidades de oferecer à sociedade e ao próprio segmento como trabalhar resíduos, né? Esse trabalho que eu estou trazendo aqui é o trabalho que deveria estar sendo feito pelo meu diretor-presidente, que é o Sr. Carlos Silva Filho. Já peço desculpas da ausência dele, está agora com o ministro do Meio Ambiente, esteve lá ontem e o ministro pediu para que ele permanecesse para uma audiência hoje, o que impediu, obviamente, que ele pudesse cumprir a agenda que tinha combinado aqui com o Eduardo, perdão. Bom, rapidamente, né, o nosso tempo também está limitado, eu vou tentar, então, transmitir, né, a discussão que o Carlos tinha proposto para esta manhã. Alguns temas que não são novidades para nenhum dos senhores, né? Nós convivemos com um crescimento populacional descontrolado. Esse crescimento tem uma produção e um consumo também que deve acompanhar, né, esse crescimento populacional, e também uma urbanização significativa. E esses atores nos levam a alguns raciocínios, algumas previsões para que a gente possa conviver com essas situações, né, ao longo do tempo. Algumas delas estão aí no crescimento populacional, né? A perspectiva é de que cheguemos a 9,5 bilhões de almas no ano de 2050, né? Pensando que em 2000 a gente tinha só 6 bilhões de almas, não é? Em 50 anos, a gente vai acrescentar quase 40% disso de almas sobre o planeta, né? A urbanização, esse é um item importante para que a gente consiga entender esses conceitos que a gente vai falar sobre energia circular. O crescimento da urbanização no mundo. Em 76, nós tínhamos 1/3 da população urbana. Em 2006, já chegou à metade. Em 2050, 2/3 da população serão cidadãos que estarão dentro das cidades, né? Para que a gente tenha uma ideia, comparando isso com um conjunto de países, a nossa urbanização, a urbanização no Brasil, consegue ser uma das, ou a maior aí desse conjunto, né? Se comparada com esse conjunto. Países o desenvolvimento, sabemos que é muito mais acelerado que o nosso, como no caso a China, estão aqui muito abaixo, né? Mantém a sua população fora da área urbana, o que, fazendo um link com o professor que me antecedeu, possibilita a gente diminuir um pouco o uso dos automóveis, não é? Muito bem. Se o equipamento me ajudar, muito bem.
É óbvio que maior população, mais desenvolvimento, temos como produto inevitável a geração de resíduos, não é? E a geração de resíduos, ela tem apresentado esta conformidade, não é? Em 2011, tínhamos cerca de 7 bilhões de habitantes, gerávamos 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Importante destacar que parte desse trabalho aqui, né, a grande parte dele, fala sobre resíduos sólidos urbanos. São aqueles resíduos, basicamente aqueles resíduos que nós geramos na nossa casa e aqueles que estão colocados nas vias, né, nas ruas e tal. Não é o resíduo gerado dos processos industriais, de outros ambientes como agronegócios e da indústria, tá bem? Em 2050, se tivermos 10 bilhões de habitantes, vamos ter 4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Não é? Temos aí a expectativa de um grande problema, mas, bem pensado, como é, né, do ser humano sempre achar um jeito de conseguir superar as dificuldades, se bem pensado, também uma oportunidade. Não é? Mas a gente tem que levar em conta que esses resíduos não considerados, eles vão agredir o meio ambiente, e em agredindo o meio ambiente, eles vão colocar em risco a sobrevivência da própria raça humana. Então, além da oportunidade, a gente tem que considerar a necessidade imperiosa de pensar sobre esses resíduos, sobre o que fazer, sobre como lidar com isso. Este gráfico mostra dados que não são novidades para a maioria dos senhores, provavelmente todos já os conhecem, né? A gente tem, no Brasil, alguns itens dos quais a gente tem uma grande utilização, né? Por exemplo, como o fruto direto da máquinas, né, das indústrias de máquinas, como o professor falou, nós somos o 4º maior mercado de carros. Isso mostra que a gente tem que começar a pensar com o que fazer com essa grande geração de carros que estão parados em algum lugar por aí. Né? Depois que a gente usa aquele carro bonito, 2, 3 anos de uso, perdeu a garantia do fabricante, e aí o que nós vamos fazer com esses carros? Né? Provavelmente alguns dos senhores já se depararam com a situação de um congestionamento enorme, porque um carro muito antigo estava quebrado, atrapalhando o trânsito. Por incrível que pareça, nós não temos uma legislação nesse segmento que reflita sobre isso. A nossa legislação ela é paternalista e ela estimula as pessoas a andarem com carros velhos que têm todas as deficiências de convivência que todos os senhores sabem muito bem. Outros itens, né, compostos aqui desse gráfico, por exemplo, eletrodomésticos, no caso das geladeiras, né? O Brasil é o 3º maior mercado do mundo de geladeiras. E o que fazer depois com as geladeiras? Depois que elas deixam de ser úteis, não é? Alguns dos itens apenas para a gente poder introduzir a reflexão, né? Para onde vamos? A gestão de resíduos no Brasil, ela tem esta conformação. Ela é linear, não é? Você tem o recurso natural, que é manufaturado, que é consumido e descartado. Esta é a situação atual. Qual é a situação desejável? Uma gestão circular. Aparentemente bem simples, não é? Dos recursos naturais para a manufatura, você não deve ir direto ao consumo. A manufatura deve considerar a possibilidade de matérias-primas e energia sendo recuperadas, para que você não tenha aquele descarte, não é? Então, só vai para o fim de vida útil aquilo que de fato for rejeito.
E vejam, o conceito de rejeito é um conceito que vai se alterando ao longo do desenvolvimento. O que é rejeito hoje, que conceitualmente é algo que não pode mais ser aproveitado em nenhuma situação, pode amanhã não ser mais. Podemos descobrir uma maneira de aproveitá-lo. E assim, nós temos a expectativa de que a mudança da gestão de resíduos, né, seja essa, deva atender, né, esse simplório gráfico. Vamos lá. Economia circular. Lamento, mas às vezes a gente apanha desse... Aqui, rapidamente, a gente vai passar alguns dos principais modelos de economia circular, né? A economia circular é esse reaproveitamento, esse ciclo, né, de vida dos materiais, onde eles vão desde da sua geração, da sua concepção, até a sua reutilização. É esse o conceito básico. Provavelmente todos os senhores conhecem o conceito de economia circular, né? O que eu queria chamar a atenção, e aí acho que esse público pode ser um observador interessante para essa questão, é que a economia circular leva em conta este item aqui, design. Não basta mais fazer um produto, produzir alguma coisa. A gente tem que pensar no que produzir, de modo que isso possa ser reutilizado. E o design pode ser uma das alternativas a ser estudada. Vamos lá. Tarará, tarará. A gente fica meio na dúvida, né? Um outro modelo de economia circular bastante conhecido é este modelo. É um modelo que faz com que haja uma interação direta entre as questões biológicas e as questões técnicas, né? Ele interage permanentemente entre esses dois atores, fazendo com que eles passem a conviver sobrepostos. Um outro modelo, que é o modelo mais interessante, é esse modelo que também faz a interação entre a natureza, né, entre as questões biológicas e as questões técnicas. Ele interage, faz com que os atores se interajam, mas ele mantém separado o ciclo de cada um. Cada um se mantém dentro da seu ciclo de vida próprio. Ele tem dois pilares que se auxiliam. E na área de gestão de resíduos, a gente tem como objeto de desejo que esta economia circular, representada por este gráfico, possa ser desenvolvida. Que é uma proposta que vem da ISWA. Eu até acabei não falando anteriormente, propositadamente, né? Esse símbolozinho que aparece aqui embaixo, ISWA, International Solid Waste Association, é um organismo, uma associação de caráter mundial, que é o braço da ONU para a discussão sobre resíduos e que é o ambiente próprio, a associação própria para se discutir o que se fazer com os resíduos no mundo, né? A Brelp é signatária, ocupa hoje, inclusive para orgulho nosso, o Brasil é vice-presidente dessa entidade, representado pela Brelp. E ela propõe, então, este caminho para o tratamento dos materiais, que começa com o manuseio dos materiais, a formação dos materiais, o design, né? Aí a industrialização, a distribuição, e segue, né, até que só saia daí aquilo que for de fato resíduo, né? Aquilo que for considerado rejeito.
Avançando um pouquinho, né, o que a gente vai enfrentar para conseguir esse momento, esse estágio? A gente vai enfrentar as commodities. Para que você consiga fazer com que o reaproveitamento, a ação sobre os materiais se torne rotina, nós temos como contraponto a força do mercado, né? As commodities estão aí, vigorosas, ora aqui, ora ali, e servindo como moeda, como política, para diversos outros segmentos da humanidade, e elas vão sempre interferir na gestão de resíduos, não é? Transformar um resíduo em matéria-prima vai ter como concorrência sempre os controladores, os donos das commodities, né? Vamos lá. A questão da energia, que eu nem preciso dizer, felizmente já foi bastante explorada, né? Para que a gente consiga trabalhar essa questão da boa gestão de resíduos, energia é um item que não pode ser desconsiderado. A questão demográfica. As soluções para a gestão dos resíduos precisam considerar aonde elas estão instaladas. Eventualmente temos geração de resíduos em áreas do planeta que não têm proximamente, né, condição de serem tratadas. E, por fim, as tecnologias, né? A academia está aí o tempo todo produzindo tecnologias e precisa que esse esforço de produção de tecnologias leve em consideração o reaproveitamento dos materiais. Ok? E vamos falar então um pouquinho das oportunidades, bem rapidamente, né? Que oportunidades nós temos? Quase 3 bilhões de pessoas não têm acesso aos serviços básicos no mundo. São 3 bilhões, quase 3 bilhões de oportunidades de implementação dos serviços básicos de gestão de resíduos. 2 bilhões de pessoas não têm sequer a coleta do resíduo na sua porta. – 3 bilhões de pessoas, aproximadamente, não têm a destinação adequada. Nessas 3 milhões, se considera que o resíduo pode ser até afastado da frente, né, dos olhos das pessoas, mas ele não é colocado no lugar adequado. E a tendência não é muito favorável, né? No mundo todo a gente encontra a expectativa de aumento da geração de resíduos, né? Este gráfico aqui apresenta aí alguns grupos, né, de países organizados aí por regiões, em que todos eles mostram uma tendência de crescimento indo sempre aumentando a quantidade de geração de resíduos. O único que desce aí, aparentemente, né, é a Comunidade Econômica Europeia, porque tem rigorosa legislação com relação à gestão de resíduos. Hoje, a legislação da Comunidade Econômica Europeia já é bastante severa, de modo que aquela parte do globo, particularmente, é a única parte que se pode imaginar uma redução, uma diminuição na geração.
O restante do globo, considerando aí, inclusive a América do Norte, a tendência de geração é de crescimento. Tem mostrado isso, né? Muito bem, nós temos a geração, temos... Esse gráfico é mais ilustrativo, só para, enfim, para dizer de como a gente encara esse problema, né? E o que a gente pretende com a economia, com a disseminação da economia circular? Primeiro, mudança de padrão de produção, consumo e descarte. Provavelmente essa era uma das puxadas de orelha que o Eduardo queria que a gente fizesse, né? A gente precisa mudar o padrão de produção. Os antecessores falaram sobre padrão de produção, sobre as preocupações com a geração, com o consumo de energia, com o carbono, etc. É um primeiro passo e isso precisa ser reproduzido para toda a cadeia. Consumo. O nosso padrão de consumo também precisa se adaptar para que a economia circular consiga fazer frente ao desafio de fazer a gestão dos resíduos, melhorar a qualidade de vida. E também a expectativa pessoal do descarte, né? Gostaria de chamar a atenção a cada um de vocês pessoalmente. Fazerem uma reflexão sobre como fazem descarte. Este grupo que está aqui é um grupo que a gente pode considerar de formadores de opinião, de pessoas cultas, né? Como é que a gente faz o nosso descarte? Nós temos sido conscientes, ou fomos até alguns anos atrás, onde a discussão de resíduos era muito mais, né? Aí veio a questão econômica, aí a crise econômica abalando e todo mundo abriu mão disso. Continuamos fazendo qualquer tipo de descarte. Não só nas indústrias, mas em casa, né? Pessoalmente. Como que a gente tem feito isso? Fica aqui esse convite. Modelo econômico baseado no ganha-ganha. Se não for assim, não tem jeito, não funciona. O modelo econômico, e aqui é importante a gente destacar, né? Gestão de resíduos não dá resultado, não dá lucro, né? Tem uma teoria que até circula às vezes por aí, dizendo que a gente enterra ouro no lixo. A pessoa que escreveu essa teoria deve ter esquecido onde estava o lixo, porque senão ia lá pegar o ouro, né? Deve ter feito alguma coisa que faltou algo ali para... Né? Cadê o ouro? Com essa expressão simplória, eu quero dizer o seguinte: gerir resíduos e trabalhar a gestão de resíduos, colocar o resíduo na economia circular, custa. A contrapartida não é ganho. A contrapartida não é ganho financeiro. A contrapartida é ganho para o meio ambiente. É ganho para a sobrevivência, né? Claro que a gente vai ter ganho para a indústria. Claro que a gente vai ter ganho para a humanidade do ponto de vista de tesouros. Um deles, a gente vai ter uma economia para a indústria. Calcula-se que bilhões podem ser economizados na medida em que você for trabalhando a economia circular. Calcula-se também que pode-se ter uma criação de empregos muito considerável, né? Só na União Europeia se fala em 580 mil empregos nesta atividade. Redução da emissão de carbono e outros gases de efeito estufa já foi bastante explorado, típico, né? Nem precisamos retomar. Eu tenho que ser rápido aqui, porque o 00 está ali, não para de piscar na minha frente. Zero tempo para falar. Economia circular não é um conceito novo. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Existe no ambiente industrial há algumas décadas. Por exemplo, o vidro, né? Se alguém aqui já atua na área de vidro, sabe que nós não temos mais matéria-prima para vidro.
A matéria-prima ela é inferior, a geração de matéria-prima é inferior à demanda. Parte da nossa demanda por vidro necessariamente é de reciclagem. Então, isso já é conhecido, faz parte já do dia a dia de muitos aqui. A aplicação do conceito busca, para que a gente aplique, segurança na cadeia de suprimentos. Parece às vezes muito simples a gente falar sobre reciclagem, sobre retornar um produto para a cadeia, mas para ele retornar precisa ter segurança. A gente precisa melhorar os nossos hábitos e entender que material reciclado pode ser ou deve ser encarado como matéria-prima regular, normal. A redução da volatilidade de preços tem a ver com a disputa de espaço com as commodities. Toda vez que você tem a economia, você não consegue controlar. Quando isso acontece, você tem uma perda considerável. E aí a indústria que vem sendo construída, ela é frágil, ela acaba caindo toda vez que você tem um problema. Redução de riscos de qualidade, e aí a genialidade de todos os senhores pode contribuir para que os riscos de qualidade possam ser superados. Redução do consumo de recursos naturais, água, energia e das emissões, a gente já até explorou, E a criação de um ambiente socialmente responsável. Talvez esse seja o grande ganho dessa discussão. Como barreiras, financiamento às ações de gestão de resíduos. As ações de gestão de resíduos não são financiadas. As iniciativas hoje são muito frágeis. E a gestão de resíduos custa razoavelmente bem. Hoje, a equação que nós aqui no Brasil adotamos é uma equação muito frágil, deficitária. Independente do gestor público que o faça, a gestão é frágil. Precisamos encará-la com seriedade. Tributação na cadeia de matéria-prima secundária. Essa é uma outra questão extremamente delicada, a questão da tributação. A matéria-prima de reuso deve, para ser um incentivo, receber uma tributação própria. A regulação dos sistemas de gestão de materiais e de recursos. Todos os sistemas de gestão de materiais devem superar aqueles bloqueios que naturalmente impomos quando a gente fala de material de reuso. Todos nós temos como educação já dificuldade para encarar a utilização de material que não veio de material virgem. Precisamos pensar em como superar isso. Serviço de dados e informações, também extremamente precário, embora a nova legislação tenha contribuído bastante. Inovação nos processos de design e produção, conforme eu até tinha destacado naquele gráfico. A criação de materiais precisa levar em conta que aquele material ele precisa ser superado, não só no momento que ele foi concebido para aquele fim, mas para que quando ele cumprir aquela primeira etapa, ele possa ser utilizado numa segunda rodada, para que ele possa ser reaproveitado. Muitas vezes, na hora de conceber um produto, não se considera esta condição. E aí, sofremos com o produto que não tem mais como se encaixar numa nova linha, porque ele está num formato, está numa condição inapropriada. Alteração da mentalidade de consumo, nossa mentalidade de consumo é bastante relutante quando a gente fala
em usar alguma coisa que tem material reciclado, né? Se eu disser para os senhores que boa parte das camisas que os senhores e as senhoras estão usando tem material reciclado, provavelmente alguns de vocês vão ficar um tanto quanto chateados e pensar em trocar de loja, né? Não comprar mais naquela loja. Mas as camisas que todos estão usando têm garrafa PET. A não ser que alguém tenha aqui uma camisa de material importado com uma certificação de que é algodão, de que é seda, se foi comprada no mercado nacional, tem garrafa PET. Mas por que ninguém sabe disso? Porque na hora que nós soubermos disso, a gente vai ficar reticente. Opa, será que... Mas já tem, né? A nossa tecelagem hoje usa até 40% de garrafa PET reciclada na confecção dos tecidos. Mas a gente não pode saber disso, isso é escondido, né? Porque nós temos uma mentalidade de consumo que ainda não admite essas coisas. E, rapidamente, né, para fechar aqui, esse gráfico mostra hábitos de consumo de algumas nações, né? Tem nações que o hábito de consumo já superou em muito a geração de materiais, né? Na última linha lá mostra que nesse momento a nossa demanda já é 1,5 vezes a produção de matérias-primas que o planeta tem. Essas questões da economia circular precisam vir a fazer parte com urgência do nosso dia a dia, para que a gente não passe a daqui a alguns anos dizer que não dá para fazer porque não tem mais a matéria-prima. Não é verdade? O modelo atual é linear, obsoleto, nós precisamos superá-lo, né? A escassez de matérias-primas é fundamental, ela vai correr atrás da gente. Tendências globais de comércio, as tendências já estão caminhando para isso. Não é mais ok ser apenas ok, né? Essa expressão achei bastante interessante que o Dr. Carlos colocou aí. Não basta mais a gente ser ok, a gente tem que ser mais que ok. A gente tem que ser mais do que essa proposta, né? Novos nichos de negócios disponíveis, com todas essas propostas, aumento da população e do consumo, óbvio, maior demanda, adequação à capacidade de fornecimento do planeta. Basicamente era isso, eu sei que foi muito rápido, são muitos conceitos, peço desculpas aí da correria, e me fico à disposição para a gente ir conversando. Tem uma forma de fazer contato com a gente, eu convido a todos que visitem o nosso site, onde podem lançar mão de outras informações complementares, ou até para que a gente possa discutir melhor, caso tenha interesse. Muito obrigado pela atenção.